As nossas palavras têm poder. Poder para o bem, mas também têm poder para o mal. Se queres saber mais, se queres ser edificado, fica até ao final deste vídeo e juntos certamente vamos crescer, vamos aprender da Escritura, da Palavra de Deus, daquele que tudo sabe. Porque lembra-te, meu amigo, tu e eu não somos apenas carne e ossos, somos alma e espírito. E assim como a carne precisa de alimento físico, a nossa alma e o nosso espírito precisa de alimento espiritual. E é isso que eu me proponho, trazer-vos aqui, nos meus vídeos, alimento espiritual. Eu quero convidar-te então a ler comigo Romanos capítulo 10, versículos 9 e seguintes, que diz, vamos começar no 8, esta é a palavra da fé que pregamos. Ora, eu quero falar-vos do poder da palavra, não é? Portanto, a pregação tem poder, é uma palavra proclamada. Esta é a pregação, a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus ou a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Até aqui, o que nós vemos aqui é que primeiramente se crê no coração. A fé começa no coração. Depois nós precisamos expressar essa fé através de palavra audível, de uma confissão. Confessar a Jesus como Senhor. Outra expressão que o texto usa mais abaixo, no versículo 13, diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, e declarar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, a fé vem pelo ouvir a pregação. Quando ouço a pregação, o Espírito recebe e adere a essa verdade. Porque a verdade inspirada faz sentido ao nosso espírito. Porque trata-se de um alimento espiritual que vem saciar a sede, o vazio da alma, a sede do espírito. E por isso o Espírito Santo fica alerta, fica desperto, fica pronto para aceitar, para receber, para se alimentar desta verdade, desta palavra, deste alimento. E por isso, agora, a boca precisa de confessar. O Espírito está pronto, o Espírito creu na palavra, mas agora a alma precisa também render-se a esta verdade, render-se a esta palavra e precisa confessar com a boca e dizer, eu aceito a Jesus como Senhor da minha vida, eu renuncio ao meu eu para permitir que Deus governe a minha vida. Então, primeiramente o Espírito Santo submete-se à palavra, depois é a nossa alma que se submete também, confessando com a boca, eu me submeto ao senhorio de Cristo. Eu recebo como Senhor, como autoridade sobre a minha vida, e aceito a sua palavra como direção, como condução, como caminho. E finalmente, o corpo precisa de ser disciplinado, precisa de ser subjugado a esta vontade, a esta firmeza. E de que forma? Pois, diz a palavra de Deus,
quão formosos os pés dos que anunciam as coisas, as boas novas. Então nós fomos salvos para anunciar as boas novas. Então os pés que antes caminhavam para a maldade, para caminhos atalhos, para caminhos tortuosos, para caminhos largos, cujo fim era a perdição, agora não, agora os pés são subjugados, são disciplinados a não ir mais para onde querem, mas para onde o Espírito Santo os conduz. E eles são levados pelo caminho reto. E então a salvação que nós recebemos, a transmitimos a outros. Porquê? Porque se não houver quem pregue, como ouvirão? E se não ouvirem, como crerão? Que coisa maravilhosa! Portanto, esta palavra que nós acabamos de ler revela-nos uma verdade simples, mas profunda e transformadora, que a salvação nasce no nosso coração, no nosso espírito, é declarada com a boca, manifestando a intenção da nossa alma, e depois manifesta-se na missão, disciplinando o nosso corpo. Paulo começa com o essencial: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crês que Ele morreu na cruz para pagar a culpa, a penalidade, o castigo do teu e do meu pecado? Se crês dessa forma e se crês que Ele ressuscitou para nos dar a sua vida, então serás salvo. A fé bíblica não é apenas um sentimento interior. Não. Nem é um discurso vazio. Mas é uma fé viva, uma fé ativa, que une uma convicção interna e uma declaração externa e depois a um caminhar. Ou seja, a palavra entra na nossa mente, nós assumimos-la no nosso interior e depois agimos, impulsionados por essa palavra, impulsionados pelo Espírito Santo. Crer no coração significa confiar plenamente na obra redentora de Cristo, especialmente na sua ressurreição, que confirma a vitória sobre o pecado e a morte. E depois confessar com a boca é reconhecer publicamente o senhorio de Jesus, submetendo-lhe a vida por inteiro, por completo. Então veja, a palavra que nós confessamos, esta palavra de fé, nesta palavra tem o poder de nos perdoar, de nos salvar, de nos dar vida eterna. E Paulo não fica apenas por esta primeira parte, ele continua dizendo que esta fé precisa de ser espalhada, não pode ficar numa esfera apenas individual, mas ele diz que esta verdade é urgente e assim como nós éramos necessitados deste alimento espiritual, outros também estão necessitados deste alimento espiritual. E como é que eles se alimentarão se ninguém lhes levar esta comida? Por isso também não podemos ficar depois apáticos, indiferentes ou de braços cruzados. A salvação, sendo um ato pessoal, não é, porém, algo privado. Quem foi alcançado por esta graça torna-se inevitavelmente um mensageiro, um missionário, uma testemunha viva dessa mesma graça. E Deus escolheu usar pessoas comuns para levar uma mensagem extraordinária. Quando Paulo cita quão formosos os pés dos que anunciam coisas novas, ele lembra-nos que aos olhos de Deus não é apenas a eloquência que torna alguém belo, mas é a disponibilidade para ir. Aquilo que Deus exige de nós é um compromisso com Ele. A questão para perguntar: será que eu tenho crido verdadeiramente com o coração ou apenas de palavras? Tenho-me comprometido? A minha confissão de Jesus como Senhor reflete-se nas minhas escolhas diárias? Tenho assumido a responsabilidade de anunciar o Evangelho
ou deixo isso apenas para que outros o façam? É uma responsabilidade séria. E amigo, talvez tenhas ouvido falar de Deus toda a tua vida. Talvez conheças a Igreja, a Bíblia ou até algumas orações. Mas hoje a pergunta não é o que sabes acerca de doutrina, de catequese, das coisas da Igreja. Não é o que sabes das coisas da Igreja ou das tradições religiosas. A questão é o que fazes com Jesus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão separados de Deus. Não diz alguns, diz todos. Isso inclui-me a mim, inclui-te a ti. Ninguém está excluído. Por isso, deixa-me perguntar-te honestamente. Se morresses hoje, tens a certeza de onde passarias a eternidade? Muitos confiam nas suas boas obras, nos seus méritos próprios, na religião ou em alguma pessoa, ou então confiam que poderão ser uma boa pessoa, não fazem mal a ninguém. Porém, a Bíblia é clara que ninguém é salvo por aquilo que faz, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus não veio por pessoas perfeitas, mas ele veio por pecadores arrependidos. Ele morreu numa cruz pelos teus pecados e pelos meus pecados. Ele ressuscitou para te dar uma nova vida, uma nova esperança. E hoje ele chama-te, não para te condenar, mas para te salvar. Já há muitos que nos julgam, talvez até injustamente, mas Deus olha para nós e julga certamente com justiça, com verdade. E por isso talvez o Espírito Santo neste momento esteja a mostrar-te coisas no teu coração que são lixo e que precisam ser esse coração, esse lixo precisa ser limpo do coração. Talvez pecados escondidos. Talvez já há bastante tempo que levas uma vida longe de Deus. Talvez, como mencionava há pouco, vivas uma fé apenas de palavras, mas sentes um vazio que nada nem ninguém te pode preencher. Por isso eu quero fazer-te esta pergunta diretamente. Estás disposto a reconhecer que precisas de perdão? Estás disposto a abandonar o pecado e a voltar-te para Deus? A Bíblia chama a isso de arrependimento. Não é apenas sentir culpa, mas é mudar de direção. E Deus promete, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Hoje não é dia para adiar. Hoje não é dia para endurecer o coração e fechar a porta. Hoje é o teu dia da salvação. A palavra diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crês que Jesus morreu e ressuscitou por ti? Estás disposto a entregar-lhe o controle da tua vida? Meu amigo, se a tua resposta é sim, eu quero convidar-te a fazeres uma oração comigo, não como um ritual, mas em fé sincera. Vamos orar. Senhor Deus,
Reconheço que sou pecador e que vivi afastado de ti. Arrependo-me dos meus pecados e peço o teu perdão. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e ressuscitou para me dar nova vida. Hoje confesso a Jesus como o meu Senhor e Salvador. Entrego-te a minha vida e recebo pela fé a salvação que tu ofereces. Muda o meu coração, guia os meus passos e ajuda-me a viver para ti. Em nome de Jesus. Amém. Se orastes com sinceridade, Deus ouviu-te, Deus perdoou-te e Deus te acolheu, te recebeu na sua família, a família espiritual. A salvação não depende da intensidade da tua emoção, mas da fidelidade da promessa de Deus. Agora, começas uma nova caminhada na palavra, na oração e até na comunhão com outros cristãos. Por isso, não caminhes sozinho. Procura uma igreja bíblica e cresce na fé. Procura outros que também, como tu, creem na palavra viva, a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe.